Bem-vindo mais uma vez ao curso de Desenvolvimento Criativo na Unreal Engine, curso voltado para o aprendizado dos recursos audiovisuais da Unreal. Meu nome é Alexandre Ferreira, sou instrutor parceiro autorizado pela Epic Games e na aula de hoje vamos continuar o nosso projeto de blocagem de uma cena. Analisaremos as regras de composição e vamos pôr a mão na massa, usando o que aprendemos até aqui. Sem mais delongas, vamos começar. Antes de iniciarmos a nossa blocagem, é interessante conferirmos as regras de composição, que vão acabar orientando a produção dos nossos takes nesse projeto. Então, o que são regras de composição? Basicamente, são princípios visuais que orientam como organizar os elementos dentro de uma imagem, para guiar o olhar do espectador de forma clara e harmoniosa. Elas incluem técnicas como definir um ponto focal, usar linhas que conduzem o olhar, equilibrar pesos visuais e aplicar proporções que tornam a leitura mais natural. Uma boa composição é importante porque não só torna a imagem esteticamente agradável, mas também transmite a mensagem com mais força, evitando distrações e garantindo que o espectador compreenda de imediato o que deve ser observado. O elemento focal é aquilo que atrai imediatamente o olhar do espectador dentro de uma imagem ou de uma cena. Ele ajuda a direcionar a atenção e dá clareza à composição. Como exemplo de alguns elementos focais naturais, nós temos o alto contraste, que são áreas muito claras ou muito escuras que chamam a atenção. Saturação, cores vivas ou intensas, destacam-se frente a tons neutros. O que está nítido se sobressai em relação ao que está desfocado. Movimento, qualquer sinal de ação prende o olhar. Rostos ou figuras humanas. O olhar humano é naturalmente atraído por outros rostos ou corpos. Como fatores que influenciam os elementos focais, nós temos linhas guias, que são linhas reais ou sugeridas, que conduzem o olhar até um ponto de interesse. Enquadramento, o uso de molduras naturais ou elementos que isolam o foco. E geometria, formas e padrões que destacam ou reforçam um ponto de maior importância na imagem. Um bom uso do elemento focal evita a dispersão e garante que a mensagem da imagem seja percebida rapidamente. Estrutura é a organização deliberada dos elementos dentro de uma composição. Serve como um esqueleto que dá ordem, clareza e direcionamento à imagem. Entre os exemplos, temos a regra dos terços, que divide a imagem em linhas horizontais e verticais e sugere pontos de interesse. Temos também a proporção áurea, um padrão matemático comum em elementos da natureza que cria uma harmonia natural. Temos também a composição pirâmide, uma disposição triangular que conduz o olhar do espectador de forma estável e hierárquica. A simetria, que é o equilíbrio obtido pela repetição ou espelhamento das formas. E o enquadramento total, que preenche o espaço de maneira planejada, sem vazios soltos. A estrutura é o que sustenta a narrativa visual, ajudando o elemento focal a se destacar e mantendo a composição coesa. E por fim temos o equilíbrio. Equilíbrio significa garantir que o peso visual da imagem esteja distribuído de forma harmoniosa. Ele evita que a composição pareça instável e desconfortável. E o que compõe o peso visual? Como primeiro elemento nós temos o tamanho. Elementos maiores chamam mais atenção e pesam mais na cena. Temos também o alto contraste. Áreas muito claras ou escuras atraem o olhar e aumentam o peso visual. Temos a saturação, cores vivas ou intensas adicionam peso em relação a tons neutros. Rostos também, o olhar humano sempre é atraído por outros rostos. E figuras humanas no geral, corpos e silhuetas se destacam naturalmente num quadro. Um bom equilíbrio faz a composição parecer clara, estável e agradável ao espectador, sem distrações desnecessárias. Bom, então voltando aqui para o briefing, antes de começarmos a nossa blocagem, é interessante respondermos algumas perguntas que vão ter a função de decompor o briefing. Vamos deixar todas as informações que temos aqui de uma maneira mais fácil para nos organizarmos, ok? Então, como eu disse, isso aqui não é uma regra geral. Particularmente, eu costumo trabalhar assim para facilitar a compreensão e para eu não me perder com relação ao projeto. É interessante a gente simplificar informações que estão espalhadas em tópicos, em documentos com suas complexidades. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o que a gente deve entregar, tá? Então, tem uma seção aqui de entregáveis que diz a princípio que devemos entregar um projeto com uma cena. Essa cena deve conter um sequencer e também deve se exportar um vídeo em 4K com especificações para a web. A cena também deve conter um pacote de assets e um documento de instruções para recursos, como LOD e outras referências. E ela também deve ter um post-process usado no render. Então vamos decompor isso aqui para o seguinte. Nós vamos ter de entregar um projeto, assets, no projeto, a level sequence configurado, post-process
definido e um vídeo em 4K. A ideia aqui é a gente não ser detalhista, tá? Os detalhes estarão no documento. Então isso aqui é uma ideia geral para que a gente enxergue de forma macro mesmo, e caso a gente queira mais detalhes, tem que ser um projeto, quais as especificações, tem que ser assets, quais as especificações, a gente vai no documento. E também temos palavras-chave, que é interessante também a gente se ater. Então quais são as palavras-chave do nosso job? Templo, autômato, gigante, cinematográfico, que mais? Azteca e hindu. Bom, então é hora de pôr a mão na massa. Vamos voltar aqui para o nosso projeto e vamos criar um novo level. Então, recapitulando a informação que eu disse em uma das primeiras aulas do curso, se a gente quiser criar um level que ele já seja o World Partition, é interessante criarmos por esse caminho aqui, no File, New Level. Porque se a gente criar numa pasta diretamente, ele vai ter que ser convertido. Então, é uma informação aí escondida que acaba fazendo com que ganhemos tempo. Então, eu vou criar aqui um empty open world. E a princípio ele vem sem nada, mas só para conferir aqui, vamos no World Settings. Expandir aqui que está colapsado e digitar Partition. E aqui no World Partition Setup a gente tem que ele é sim um World Partition. Eu vou no meu Landscape. E aqui, a princípio, eu não vou usar um material. Ele vai ficar com o material default mesmo da engine, porque a gente está numa etapa de pré-produção. E a ideia é a gente minimizar recursos. E até na parte visual também. A gente vai criar algo bem gray box, bem placeholder, para que assim a gente explore possibilidades e não induza o paint over, os artistas que vão assumir a partir daí, a partir da blocagem, que não induzam o trabalho do concept que vai trabalhar com o paint over pós-blocagem. Então eu vou deixar aqui tudo default, clicar aqui em Create. Criado o nosso Landscape, agora vamos colocar atores para gerenciar a iluminação do céu. Então, para encurtar nossa vida, nós temos aqui no Windows o Environment Light Mixer. E ele vem aqui com esses atores que estão colapsados. A gente vai precisar de todos. Vamos trazer aqui um Skylight, um Directional, um Sky Atmosphere, Volumetric Cloud e um High Fog. Se você vem acompanhando os nossos vídeos, você já notou que o conteúdo aqui do canal vai direto ao ponto, sem firula nem enrolação. Aqui é um canal feito para quem quer de fato aprender Unreal, não só um conhecimento específico sem contexto. Também não divulgamos produtos paralelos. Com isso, peço sua ajuda para fortalecer o canal. Apenas clicando no like e se inscrevendo, você ajuda bastante o canal a crescer e espalhar o conhecimento da Unreal com cada vez mais qualidade. Então, por favor, deixa o like, se inscreve, compartilha e bora voltar para a aula. Ok, nossa cena está bem iluminada. E qual a ideia aqui? Eu vou recapitular caso não tenha sido claro. Salvar aqui, eu vou criar uma pasta para o nosso projeto. Old Tempo. E nossa subpasta Level. O objetivo aqui da nossa aula é criarmos uma blocagem para guiar o resto da produção. Então, não vamos trabalhar diretamente com assets, tá? Eu já vi alguns youtubers falando sobre environment na Unreal, falando sobre blocagem, e eles simplesmente pegam assets já prontos, fazem um cenário e meio que não se aprofundam muito nisso, né? Na verdade, não é para ser dessa forma, tá? Principalmente quando você está lidando com projetos audiovisuais, não só isso, né? Jogos também, para além de cinema e publicidade. Porque o uso de asset, ele vai adaptar o projeto à direção de arte artística dos assets, tá? No máximo, você consegue aí modificar texturas e a geometria de alguns assets para eles não se assemelharem tanto ao que são originalmente, mas a gente não pode fugir muito do escopo. Então, se você quer fazer uma cena, por exemplo, numa mina, e tem aquele asset de mina que a gente veio trabalhando até agora, você adapta o storyboard às limitações da geometria daquele asset. E uma produção audiovisual, uma produção para cinema, para publicidade, dificilmente isso vai acontecer. O que vai acontecer vai vir para você um briefing, vai vir um storyboard, vai vir informações de como é que deve ser a fase, e você tem que fazer uma blocagem inicial de pré-produção, e a partir dessa blocagem vai se solicitar um paint over, vai se solicitar um ilustrador para pegar alguns prints da sua cena, fazer ilustrações
porque vai ser mais barato trabalhar em cima de ilustrações para aprovação, e a partir dessas ilustrações aí sim vai fazer a necessidade de criar os modelos. Então vai ter o model sheet, vai ter todo o processo de criação dos modelos. Nós não vamos fazer essa parte de criação de modelos, tá? O objetivo do nosso curso é mais focado na produção audiovisual, e isso envolve aí a questão de você sozinho conseguir fazer uma boa pré-produção na confecção de uma fase, de um level. E a partir disso é passar para artistas responsáveis mesmo, que aí vão sim fazer a ilustração e fazer os modelos finais, tá? Mas o nosso objetivo aqui agora é municionar você para fazer uma boa apresentação de um pré-projeto e de uma fase pré-blocada. Então, para reforçar a explicação, eu vou mostrar aqui alguns making-offs. É fácil você encontrar making-off de alguns estúdios grandes, tem muitos da Riot também. E aqui a gente vê que a produção em si, ela não é já finalizada, tá? Então, você precisa de etapas no seu projeto, e essas etapas iniciais considere como um ensaio de uma banda, tá? A apresentação ela vai ser incrível se você fizer um ensaio bem estruturado. Então, a pré-produção de um projeto é super importante, porque lá é onde é definido a angulação de câmera, razão de aspecto, iluminação, paleta de cor, e a partir do que já é definido ali, mesmo com cenários bem feios comparados ao que vai ficar no resultado final, mas vai ser uma boa estrutura, vai ser um guia essencial para o resto da sua produção, ok? E agora vamos fazer a nossa modelagem do Landscape. Vamos mudar aqui para Landscape no nosso modo. A gente já conferiu esses recursos na aula 10 do módulo 1. Então eu não vou explicar tanto o que cada brush aqui faz. Ok? É interessante você ver a aula, esteja em dia aí com o curso para a gente entender e conseguir avançar de maneira mais dinâmica. Então eu vou criar aqui algumas estruturas. Qual é a minha ideia aqui, né? Eu vou fazer uma composição, a princípio, baseados nas informações do briefing, onde aqui vai ter uma cadeia de morros, okay? Algumas montanhas. O nosso templo, ele vai ficar aqui no meio, tá? Estrutura do templo. E sobre ele vai ficar o nosso autômato caído. Vai ficar caído mais ou menos aqui. Então, eu tenho o meu rascunho. Não podemos esquecer do nosso mood board. E uma outra coisa que a se atentar é que você não precisa ser extremamente preciso nessa etapa, tá? Essa é uma etapa de experimentação. Então aqui a gente pode tentar errar, refazer tudo quantas vezes for necessário e quantas vezes o orçamento também permitir, né? E o tempo também, a deadline também. Mas aqui a ideia é você não ser realmente assertivo de primeira, tá? É você, com base aí no que já foi definido, você tentar chegar num resultado interessante. Então tá, vamos começar sendo o mais minimalista possível, definindo aqui posições, tá? Então eu vou fazer aqui uma montanha, vou tentar planar ela aqui, porque daqui a gente vai ter a visão do nosso templo. Acho que é melhor até chegar mais perto, porque o ponto de vista vai definir muito. Então, já que a gente está trabalhando com uma criatura colossal, com uma criatura grande o suficiente para esmagar um templo, então é interessante que a gente veja ela de baixo para cima. Então, eu tenho uma ideia visual aqui que já vai dar que já vai favorecer também o quanto ela é grande. Do ângulo que a gente está aqui agora, a gente consegue ver o templo e o chão de cima e até algumas montanhas também de cima. Porém, o gigante, o autômato, a gente está vendo ele de baixo.
Então, nós estamos numa posição que estamos mais altos do que o templo, mas ainda assim ele consegue ser mais alto do que a gente. Então, esse ângulo aqui, eu acho que é um bom ângulo. Eu vou até salvar aqui no nos meus bookmarks, vou colocar aqui como 1. E aqui foi uma ideia interessante que vale a pena a gente preservar. Então, eu vou colocar aqui, eu vou voltar aqui para minha posição. Para marcar ela, para marcar o meu limite, eu vou trazer aqui um box. Clicar com o botão direito no box que eu acabei de trazer e vou colocar o objeto, colocar ele no meu ponto de vista, na minha visualização. Então pronto, marquei ele aqui. E a montanha que eu vou fazer para a gente visualizar aqui, ela não pode passar dessa altura. Então já demarquei aqui. Eu vou subindo aqui com o meu sculpt, subindo mais, pronto. Cheguei aqui. Vou deixar aqui mais nivelado. Acabou cobrindo aqui um pouco. Então eu vou dar uma suavizada. Puxar mais a partir daqui. Aqui tá uma angulação boa. E a ideia é essa mesmo, a gente vê um pedaço do platô um pouco à nossa frente. Talvez algumas graminhas aqui, pedras. Nossa angulação aqui acabou ficando um pouco comprometida, mas eu vou subir só um pouquinho aqui, recuar a câmera e vou marcar mais um bookmark, dessa vez na tecla 2, e aqui a gente tem a nossa estrutura. Então eu vou mudar a nossa visualização para Cinematic Viewport, porque aqui a gente vai acessar algumas grids para ver a questão do equilíbrio da cena. Então, o que está bem no meio aqui pode ser essa parte mais escura. Eu vou levantar um pouquinho. Aqui. A regra do terço também. Vamos enquadrar melhor essa área. Vou atualizar aqui a minha posição no Bookmark 2. E aqui vamos começar a marcar a nossa mise-en-scène. Vamos marcar aqui algumas posições. Então, para isso, a gente não precisa ser tão detalhista agora. Eu vou colocar um cubo aqui. E vou crescer ele para 20 vezes mais. E aqui vai ser o núcleo do nosso templo. Aqui. Acho que é legal ele ficar um pouco mais abaixo das montanhas aqui atrás. Aqui vai ser o núcleo do nosso templo. E aqui a gente recorre para o nosso guia de referências, como é que ele vai ser, qual a estrutura dele. E aqui eu vou duplicar para o lado. Eu vou, por enquanto, deixar isso aqui livre. E vamos começar a trabalhar aqui no primeiro rascunho, que vai ser a composição do templo. Então, ok, vou puxar isso aqui para frente. Segurando o Alt. Aqui eu acho que ficou demais. Acho que essa aqui tá boa. Descer mais um pouquinho aqui. E a ideia é explorarmos possibilidades aqui de blocagem. Então, a gente tem essa estrutura aqui, que eu me baseei também nessa composição aqui, embaixo. Acho que eu tenho ela aqui no meu PureRef. Cadê o PureRef? Aqui. E aqui a gente vai ter uma visão melhor. Fechar aqui melhor esse enquadramento.
eu vou atualizar mais uma vez o meu bookmark. E agora eu vou também, de maneira mais minimalista, adicionar aqui o robô, o autômato. Então, para diferenciar aqui em formas, eu vou colocar um cilindro. Vou crescer ele aqui 10 vezes o tamanho atual. Acho que 10 foi até muito. Vou crescer 5. Aqui tá ok. E aqui, vou fazer uma cópia para o corpo. Crescer ela um pouquinho. Eu vou deixar ela um pouquinho inclinada. Aqui que a cabeça vai ficar mais inclinada ainda. Eu vou colocar aqui para o meu gizmo ficar na orientação local ao invés de global. Deixa essa cabeça aqui mais inclinada ainda. Para cá ou para cá. Acho que melhor para cá. E aqui eu vou montando a blocagem aqui do resto da criatura. Eu vou deixar ele um pouquinho até mais. Deixar ele um pouquinho maior. E aqui. Aqui estamos adicionando uma certa expressividade, afinal, toda a imagem ela conta uma história. Ele teve alguma batalha, ou alguma coisa aconteceu para ele cair dessa forma. Então é interessante que haja evidências do que houve. Aqui. Aqui.
Talvez assim. Indica que ele ainda poderia querer se levantar, mas não está conseguindo. E aqui a gente tem até uma angulação interessante também para outro ângulo. Esse aqui, que a estrutura vai ficar ainda mais colossal. E aqui eu vou colocar para ser o meu terceiro bookmark. Então eu tenho o 2 e o 3. E eu acho que eu vou crescer um pouco mais esse templo aqui atrás, dando uma silhuetada mais nele. Assim. Aqui também. Aqui um pouco torto para indicar já que foi alterado pelo gigante. Aqui tá mais interessante. Bem, a imagem aqui é interessante que ela tenha uma vegetação bem densa, como se esse templo ele fosse descoberto numa área bem fechada, talvez de difícil acesso. E para fazer essa vegetação, eu vou usar aqui, eu vou criar aqui um placeholder minimalista de vegetações, que a ideia é mais também marcar posição. Então eu vou aqui no Modeling, eu vou escolher aqui uma esfera. Essa esfera é interessante que ela seja o máximo de low poly que a gente consiga, sem comprometer aqui o visual, porque ela está bem densa. Então ela tem 16 subdivisões, vamos colocar 8, 4, 2. Aqui em 2 está ok. Eu vou crescer um pouco o tamanho dela. Isso. Lembrando que a gente tem sempre que trabalhar com as nossas referências que a gente criou na aula passada. Então, eu vou trazer aqui também um cubo só para referenciar. Vou aceitar, vou botar aqui um material de referência. Deixa eu ir na pastinha aqui. Vou escolher aqui o Stone mesmo. E aqui a gente vai assinalar o material para ele. Ok. Accept. Então a gente já tem uma noção do que é 1 metro aqui na nossa cena, em comparação ao resto das estruturas. Então aqui 1 metro. Eu vou mexer aqui na escala. Deixa eu trazer mais para cá para conseguir ver. Então a escala vai crescer sempre uma vez o tamanho do objeto. Então aqui seria 2 metros. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Isso é 5 metros e isso é 10 metros.
Pronto. Então essa é a escala, uma réguazinha do lado. E o que eu vou fazer aqui com a nossa vegetação? Placeholder. Eu vou criar aqui variações da esfera. Variar aqui o tamanho. Vou deixar uma transformação aqui mais livre com relação à escala. Vai ser um aqui do lado, um pouquinho maior. Esse aqui do outro lado. E um menorzinho atrás. Pronto. Então, eu vou juntar tudo. Aqui no Blend. Vou dar um Accept. E você vai ter... Ele ficou bem denso quando eu dei o Blend. Então, a gente pode... Para aliviar aqui... Usar o Simplify. Colocar ele aqui para ter... A densidade de 10 vezes o atual. Aqui tá ok. E aqui eu não estou me preocupando com a geometria, com a malha, com o V, nem nada do tipo. Porque isso aqui tudo, a ideia é ser substituído depois. Então eu vou pegar aqui a minha referência de vegetação. Meu material aqui de referência. Vou jogar para cá. Isso. E como é que vamos aplicar aqui para ficar uma floresta densa? Vamos usar o PCG. Bom, eu trouxe aqui o meu PCG. Há 2 aulas atrás eu falo sobre o PCG. A gente tem uma aula bem completa sobre o essencial dos PCGs. Então, apesar de eu não me aprofundar muito aqui, eu vou dar um overview do que foi feito. Basicamente, eu trouxe um Surface Sample e um Get Landscape Data para evitar que os dados de distribuição não incorporem também os meshes, né? Seja só no landscape mesmo. E o Static Spawner para spawnar os nossos meshes, o mesh de árvore que a gente acabou de criar. Então, eu vou trazer aqui, primeiro eu vou colocar aqui em Unbound para ele distribuir pelo cenário todo. Acabou que ele está muito juntinho. Então eu vou aumentar aqui esse looseness, colocar aqui 2 ponto alguma coisa para ele ficar um pouquinho mais separado. E também eu vou colocar aqui um Transform Points. Transform Points. Para que a gente consiga deixar menos uniforme. Então a primeira coisa que vai ser a escala. Eu vou colocar o mínimo de escala 0.4 e o máximo 1.1. Vai crescer aí 10%. E vai descer aí para 40% do tamanho atual. Ok. Também mexer um pouquinho na rotação. Então eu vou colocar aqui uma rotação de até 180 no máximo. Rotacionou aqui. Não era nem essa angulação que eu queria. Acho que vai ser aqui, 180. Isso, pronto. Ele está com uma rotação interessante. E com uma vegetação, só que ele acabou atrapalhando aqui uma das vegetações que estamos mexendo. Então, se eu quiser fazer uma edição específica nesse objeto aqui, eu vou aqui em Modeling.
E aqui no X-Transform eu tenho o ISM Editor. E aqui eu seleciono localmente algum arbusto que eu queira mover. Eu consigo aqui mover o mesmo, tá? Dá um complete. Agora sim. Também vai ter que mover esses daqui. Mesmo esquema. Selecionar aqui, ISM, deixa eu afastar um pouquinho. Isso aqui eu vou mover para cá, isso aqui para cá, para não comprometer o nosso ângulo de câmera. Que a gente vai passar aí para Paint Over e modeladores. Aqui tá ok. Boa. Isso. Eu adicionei também um spline para gerar valores negativos e a gente tem um controle aqui para não ficar tudo tão igual. O spline. Só que o que que acontece? O spline ele está atuando dentro dos limites do nosso PCG e os meshes de unbound ele está evitando. Então eu vou ampliar os limites do meu PCG. Com ele selecionado, eu vou crescer ele para cá e vou crescer ele para os lados também. Ficou tudo deformado e achatado, mas a gente dando um Force Regen, ele regenera a vegetação. Então, já que eu ampliei os limites, agora o meu spline ele pode ser melhor manuseado. Virar para cá. E a gente consegue criar um caminho. Caminho aqui que antes não tinha. Vou adicionar mais um para cá. Para ele não ficar tão uniforme. Então aqui temos a blocagem inicial, só para a gente marcar a posição e fazer alguns experimentos também com a angulação de câmera. Para manter o equilíbrio da cena, é interessante ligar essas grids aqui, para a gente saber se a regra do texto está sendo respeitada, se tem linhas aqui guiando para o meio do objeto. Isso tanto na posição, na primeira posição que definimos, como para a segunda. Então aqui a gente já vê que já está um pouco fora. Talvez a gente coloque o meio aqui. E aqui ele está cruzando bem a parte da perna. Isso é interessante. E aqui a imagem também está harmoniosa com relação aos elementos aqui que conseguimos enxergar. Então o gigante aqui está ocupando bem centralizado. E dos lados está uma natureza e está havendo um equilíbrio também, né? Então a composição ela está nesse ângulo aqui. Ela está triangular, que vai gerar uma harmonia. E agora, feitas essas definições iniciais, aqui eu achei interessante. O ideal é que você explore outras blocagens, faça cópia do cenário, tente criar outras perspectivas, poses diferentes para o gigante. Então, nunca pare só em uma vez, tá? Tenta experimentar mais, mesmo que você já gostou de primeira, mas tenta fazer outras estruturas. Bom, além desse level aqui, eu fiz um segundo com uma outra ideia, que eu vou botar em outra pose. Eu coloquei mais montanhas, mais morros ao redor dele, da construção, e o braço dele tá no chão. Ele tá só com a metade aqui, só com a parte do... Ele perdeu parte do braço, tá aqui jogado no chão. E eu acabei incluindo um outro ângulo também, para explorar um ponto de vista aqui mais interessante para ele. Acabou que eu gostei dessa. Eu acho que ele tá mais caído até, tá bem interessante aqui. E por fim, aproveitando aí também, puxando para o desafio, eu fiz uma blocagem já melhorada, que seria a pré-blocagem final.
que a partir daqui passaríamos para o concept e faríamos a definição do que modelar. Então, como eu disse no início, não é para ser tão detalhista aqui, mas a ideia é ter muitos fragmentos, parte do templo tá realmente arriada, levando em conta o peso, né, do robô, da criatura. E eu fiz um adendo aqui também. Eu criei essas estruturas. Eu criei 3 estruturas. Basicamente foi com blocos. Eu juntei aqui alguns blocos no Modeling. Esses blocos aqui, os blocos, juntei eles para fazer estruturas rochosas. Aí para isso, depois que eu fazia a disposição, usava o Voxel Blend. E eu também usei o Vertex Sculpt para dar esse aspecto aqui mais irregular das estruturas. E agrupando elas aqui, a gente consegue ver, né? Eu coloquei o mesmo material do Landscape também, que criou uma silhueta mais interessante, né? Destacando aí mais o robô também, a figura. E uma coisa também que a gente tem que se atentar é que no briefing ele mencionava a questão aí do entardecer. Então, eu vou jogar aqui, segurando o Ctrl e L, o direcional para cá, mais ou menos. Chegar aqui no meio termo, aqui, isso. Que a ideia é experimentar algumas opções. E aqui eu vou no Skylight. E o Skylight ele meio que vai fazer um filtro em cima de luzes já existentes. E eu posso aqui aumentar a intensidade. Vou colocar aqui 3, para que as sombras não fiquem tão pesadas. 4, acho que 4 tá legal. E eu posso até variar aqui na rotação do meu direcional. Explorar aqui outros ângulos. Opa, essa rotação não. Deixa eu colocar aqui a orientação para global. E agora sim. Vou virando aqui só um pouquinho. Aqui. Acho que ficou legal. Deixa eu ver desse lado. Deixa eu ver a luz vindo de trás dele. E esses detalhes aqui, a gente não precisa também ser tão preciosista, porque é no final que a gente faz um color grade, uma boa disposição. Mas isso aqui é interessante já ter algumas definições para guiar o concept. Então eu vou usar aqui o Light Shaft Bloom. Vou tentar colocar aqui valores altos, 5, acho que tá bom. E voltando aqui para a rotação, a gente consegue ver aqui. Acho que 5 foi demais. Aqui, assim. Acho que 2. Vamos ver ele não. Aqui ficou, nesse ângulo ficou bem estourado, então é algo que cabe regular, dependendo do ângulo. Isso aqui eu acho que tá bem legal. Aí eu
É uma briga, porque o que fica legal num ângulo não fica em outro. Hum. Aqui. Vamos ver como é que fica aqui. Vai ser legal um light shaft aqui. Desse lado. Assim, mais ou menos. Escolhas. Acho que aqui tá legal. Tá, aqui. A gente tem que ter cuidado para não perder o destaque nele. Ele tem que ter um destaque. Talvez não seja uma boa ideia a gente colocar um light shaft. Porque tá acabando matando o destaque no robô. Mas nada impede que a gente também crie algumas iluminações volumétricas para intensificar aqui, independente da volumetria do direcional. Então o direcional ele pode vir todo para cá. Aqui. Ou aqui. Assim. E mesmo assim a gente ter um light shaft vindo daqui de trás dele. Aumentar a intensidade disso. Vou aqui no fall off, desmarco. Colocar uma iluminação mais condizente aqui com o pôr do sol. E em Volumetric, Cast Volumetric Shadows. A gente coloca um valor alto também, não sei, 10. E vamos ver aqui como é que se comporta essa iluminação. Aqui tá bem estourado. Assim, mais ou menos. Colocar ela como movível. Aqui. E no nosso fog, Exponential High Fog, a gente pode colocar para ser um Volumetric Fog. Aí sim, a volumetria surge e aqui a gente vai aumentando algumas pontuações. Tá muito alto, vamos ver 0,6. 0,6. Ponto 0,6. 0,02. Então 0,4. 0,4 ficou melhor. Isso. Tá decente aqui. Vamos explorar aqui algumas possibilidades desse point light aqui. Aqui tá bem legal. Volumetric Shadow. De 5 vou passar para 3. Aqui tá legal. Não estourou tanto.
E vamos ver como é que fica aqui. Show. Acabou que quando a gente ligou o Volumetric, o fog ficou um pouco alto. Então tá deixando a cena um pouco lavada. E aqui, para compensar, eu acho que cabe deixar novamente valores baixos. Talvez de 2 ou 3. 3. Vou mexer aqui no fall off. Deixa eu colocar aqui de novo. Ok. E a gente mexe em uma coisa e quebra em outra. Normal. Vamos mais uma vez no Volumetric Shadow. Vamos aumentar de novo aqui. Colocar para 6. Voltou a ficar com Shaft. Interessante. E pronto. Ele tá com alto contraste aqui. Skylight de novo. Aqui a gente pode voltar para 5. Já deu uma melhorada. Ok. E aqui eu vou mexer de novo no fall off. Aqui. Tentar chegar no meio termo. Para não comprometer. Ah, tá legal. Show. Já conseguimos passar aí uma boa referência para o concept. E aqui a gente pode também variar, já que tá todo mundo com o mesmo material, a tonalidade dessas rochas, deixar elas mais puxadas para um esverdeado. Aqui. Também ficou bom. E aqui a gente tem a nossa cena primária. Vou deixar uma outra recomendação também, que é esse site, color.adobe.com. E ele é bem interessante para você definir paleta de cor. Ele funciona você digitando diretamente o código das cores aqui, ou se você quiser, você pode fazer um print. Então, voltando aqui para minha cena, eu vou tirar um print aqui, um screenshot. Pode ser com qualidade 1, não tem problema. Eu vou na pastinha onde ele escolheu adicionar. Aqui. Aqui eu vou copiar o caminho. E indo aqui no Adobe Color, a gente tem aqui essa opção extrair tema. E é só você trazer a sua cor. Ele já vai fazer uma definição meio que automática aqui dos elementos. Eu gostei que ele colocou como elemento central o verde. Esse verde aqui pode ser realmente a cor original da cena. E a partir dele, a gente pode escolher outros tipos de padrão do disco cromático, como análogo. Aí tem monocromático, tríade e são padrões de cores que vão ressoar bem visualmente. Então é interessante você usar. Aqui no complementar, ele trouxe uma cor aqui puxada para o vinho e tem essa tonalidade aqui. Eu gostei dessa tonalidade, eu vou copiar. E voltando para minha cena, vou aqui no material e eu vou colar aqui no Hex RGB o código que eu copiei lá. Então eu vou dar OK. E ele deu uma tonalidade mais escura aqui para as pedras e o entorno
natural. Então agora eu estou trabalhando com uma cor complementar à cor verde, o que vai causar mais harmonia visual. Então na escolha aqui das tonalidades do robô, também é interessante que eu use essa ferramenta para escolher tonalidades que vão causar uma harmonia dentro dessas regras aqui da teoria das cores. Então, deixa eu ver aqui. Composto. Aqui tem uma tonalidade aqui bem interessante. Essa aqui eu também vou copiar, essa azul. E indo aqui no material do meu robô, posso colar ela. E vamos ver como é que fica. Já causa um impacto visual bem legal. Isso aqui é uma cor primária, né? Obviamente o ilustrador, nem o modelo ele vai ser chapado assim, mas é uma cor base para ter suas nuances também dentro do disco cromático. Então ficou uma coisa bem harmoniosa, chamando a atenção. Então, aproveitando aí, o desafio dessa semana consiste em você fazer a sua própria cena, um overview aí, também mostra como foi as pré-blocagens antes dessa, né? E mandar um vídeo de seus, no máximo 3 minutos, mostrando como ficou a sua cena, tá? Eu escolhi aqui esse templo, mas pode dar uma viajada aí e escolher outros cenários, complementando aí o desafio que foi o briefing lá da aula passada. Então eu vou ficar no aguardo lá do Discord, do link do vídeo. E se você não faz ideia do que eu estou falando, desafio, link de vídeo, saiba que essa aula é parte de um curso disponibilizado gratuitamente aqui no YouTube sobre Unreal Engine voltada para produção audiovisual. E você tem direito a uma certificação. Basta enviar os desafios citados no finalzinho de cada aula. Mais informações no texto de descrição do vídeo e também no finalzinho da aula 1. Então é isso, fique esperto e vamos fazer história com a Unreal. Até a próxima.